Eu comecei a ter projeções muito cedo, né? Muito novinha. Assim, as primeiras que eu me lembro, eu tinha em torno de uns 2 a 3 anos, mais ou menos. Quase 3, porque eu lembro que meu irmão do meio era bebê ainda. E aí eu comecei a ter algumas experiências que eu me via no quarto, ou me via em outros lugares. E principalmente eu tinha experiências muito assustadoras. Acho que até porque eu era uma criança muito pequena, qualquer coisa me assustaria. Então, as primeiras foram bem traumáticas, assim, nos primeiros anos da minha vida. Eu ficava com medo de não conseguir voltar daquele lugar. E aí eu fui percebendo que ao longo do que eu fui crescendo e fui passando a entender mais, foram ficando menos assustadoras. Mas eu lembro claramente de uma que eu tive, que foi nesse ponto que eu entendi que realmente eu estava fora, porque foi a primeira vez que eu tive uma paralisia do sono, que eu me lembro, né? Eu tinha ali por volta de uns 13 anos e eu almocei e deitei depois do almoço. E caí num sono assim profundo mesmo. Só que eu acho que pouquíssimo tempo depois que eu estava dormindo, eu me vi vendo um ser assim muito assustador, muito feio. Seria o que a gente fala de aparência de do que a gente vê em filme de demônio, uma coisa assim, bem feio mesmo. E aí no que eu me deparei com ele vindo na minha direção, eu voltei pro meu corpo, porque eu estava fora do corpo, eu estava num outro lugar. E aí no que eu voltei para tentar acordar, eu não consegui levantar. Eu fiquei totalmente paralisada, meu corpo não se mexia e apavorada. E aí eu lembro de eu ficar tentando pedir ajuda, eu achei que eu estava falando, né? Só porque eu não estava controlando meu corpo, então não saía voz. Porque eu lembro que meu pai estava em casa nesse dia também e ele estava próximo, na sala, que era próximo do meu quarto. E eu lembrei que eu estava dormindo com a porta do quarto trancada. E aí eu falei assim, não tem como, ninguém vai entrar para me ajudar. E eu tentando gritar, e aí eu lembro que aquele ser foi se aproximando de mim, do meu corpo físico, né? E eu lá tentando mexer o corpo, não conseguia. Aí eu lembro que eu falei, vou começar a orar. Aí comecei a orar, e aí não que eu fui orando, meio que foi diminuindo o meu medo, e aí eu consegui me mexer. E aí voltei. Aí nisso eu consegui acordar. Nunca consegui controlar meu corpo de novo. Eu abri o olho, né? Acordei. Mas eu fiquei com muito tempo, assim, com medo de dormir e passar por aquilo de novo. Porque foi. Eu não tinha conhecimento técnico nenhum sobre isso. E para mim, como eu não conseguia voltar pro corpo, eu pensei, eu morri. Meu corpo morreu, né? E aí agora pronto, eu vou ficar aqui fora do corpo e junto com esse ser assustador. Aí, muitos anos depois que eu vim saber que isso é algo comum, relativamente comum, de ter paralisia do sono. Eu tive outras vezes depois disso, mas essa primeira vez me marcou demais. E eu fiquei muito tempo com medo mesmo. Eu tinha muito pesadelo quando eu dormia, porque eu ficava com medo de dormir. Eu já não, eu já sempre tive problema de sono, assim, de pegar no sono. Aí nessa época ficou assim, eu tinha insônia de virar à noite, assim, amanhecer o dia acordada, porque eu tava com medo de dormir. Só que aí o que eu fui percebendo, com o passar do tempo, com o que eu fui estudando, fui conhecendo mais, o meu medo foi diminuindo. E com que o meu medo foi diminuindo, as experiências foi se tornando melhores. Até então, eu não me lembro de ter experiências que fossem boas fora do corpo. Sempre eram situações que eu não conseguia voltar, situações em que eu estava em lugar muito feio. Esses lugares que o pessoal do espiritismo chama de umbral. É esse tipo de lugar que eu ia quando eu saía. Sempre era assim. Eu não me lembrava de lugares bons. E no que eu fui conhecendo mais, perdendo o medo, foi melhorando. Mas eu passei muitos anos da minha vida acessando, fazendo trabalho em umbral, que era assim, sempre com situações muito feias, assim, ambientes muito pesados, muito densos. E eu não sabia como mudar esse tipo de experiência, porque eu não tinha controle nenhum da minha saída do corpo, eu simplesmente dormia e saía.
ia parar lá. Aí eu fui começando a conseguir controlar para conversar com quem eu encontrava nessas experiências. E aí, no que eu ia conversando, eu comecei a entender que eu estava lá para ajudar. Porque eu ia conversando, eram sempre pessoas que ou que não entendiam que tinha morrido, ou que não, ou sentiam muita culpa pela forma que viveram, ou pelo que fizeram, como morreram. Ou às vezes estava preso no ódio, pessoas que foi assassinada e estava preso no ódio contra quem fez aquilo. E aí eu fui entendendo, falei, eu tô aqui não é à toa, né? Eu tô aqui para fazer alguma coisa. E aí nessas conversas eu ia ajudando esses seres que estavam lá, mas vez ou outra eu ainda encontrava um negócio feio, assim, muito feio. E aí eu aprendi assim, a hora que eu via, eu falei, vou orar, né? Chamava Jesus e pronto, todas as vezes. Só que foi cada vez mais diminuindo. Com o passar do tempo, foi sempre diminuindo as experiências. Aí eu já comecei a ter experiências que eu tava simplesmente. Eu achava que era voando, né? Voando. Tem um outro nome que usam para isso, mas era flutuando. Eu tava flutuando. Foi melhorando as experiências. Depois eu comecei a ter experiências fora do planeta, em outras realidades, outros planetas, né, outras estrelas. Aí foi a qualidade de onde eu ia foi mudando também. Mas isso depois que eu fui deixando de ter medo, e eu fui deixando de ter medo por conhecimento, né? Assim, pelas vivências, pelo que eu fui aprendendo nas vivências. E agora, recentemente, no ano passado, eu voltei a ter algumas experiências que eram mais assim. Voltei a ter experiências de trabalho em umbral, porque eu fiquei. Já tinha alguns anos que eu não tinha mais. Não fazia nenhum trabalho assim envolvendo umbrais. E no ano passado eu voltei a ter várias experiências trabalhando nesse tipo de dimensão, né, que eu faço. E eu não estava entendendo por que estava acontecendo, porque assim, eu não tenho mais medo. Tanto que quando eu vou, a hora que eu vou deitar para dormir, eu já mentalizo. Eu vou para onde precisarem de mim, mas eu peço que seja o mais leve possível, pelo menos que eu lembre só do que for necessário, porque eu não escolho para onde eu vou, eu sempre me disponibilizo para onde precisarem. Onde estiverem precisando de mim naquele momento, é para lá que eu vou. E eu sempre fazia isso, continuava com essa mentalidade, né, antes de dormir. Sabe que eu comecei a ir para os lugares assim, os lugares de guerra, e voltei a ter encontros com seres assim que são mais assustadores, assim, ou que tomavam formas de algo assustador para me assustar. E eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Até que um dia eu acessei um mentor meu, e aí ele me explicou que por causa do momento do planeta, da transição, estava tendo várias limpezas desses locais. Então, como o planeta estava fazendo uma transição de frequência, esses seres que estavam fora do corpo, eles iam ser relocados em outros lugares onde a frequência deles batia. E o que eu estava fazendo, o trabalho que eu estava fazendo era explicar para a maioria deles o que estava acontecendo. Porque o que acontece? Esses seres que desencarnaram e que estão presos aqui ao redor, dentro do planeta Terra, ainda na frequência do planeta Terra, eles estão presos porque eles mesmos acreditam que precisam pagar por algo. O que o meu mentor me explicou foi que não era ninguém de fora que está julgando ou que está exigindo que eles ficassem naquele umbral. Não, eles mesmos acreditavam que precisavam ficar ali. Então, eles se colocavam ali e continuavam cumprindo uma pena que eles mesmos determinaram. A consciência deles, né? Eles não tinham a consciência de que bastava simplesmente sair da culpa, sair do ódio, para não estar ali mais. E aí o que era meu trabalho? Meu trabalho era justamente explicar para eles isso, que aquilo ali era a consciência deles mesmos que estava criando e que estava prendendo eles ali. Então, por exemplo, eu me lembro de ter tido uma conversa com um homem que ele, quando ele estava vivo, ele trabalhava, ele era soldado, algo assim, tinha a ver com algo de polícia. E aí ele matou muita gente. Então ele achava que ele precisava ficar ali pagando pelas as vidas que ele tirou. Só que ele já estava ali, ó,
no nosso tempo aqui é muito, muito tempo, muito, sei lá, mais de anos e anos, assim, mais de 100 anos que ele estava ali. E aí a única coisa que eu fiz foi explicar para ele isso, que ele não precisava estar ali, que ele, o universo, Deus entendia que ele fez o dever dele, com o nível de consciência que ele tinha e que estava tudo bem. Que a partir daquele momento ele poderia sair dali. Mas eu trabalho para convencer ele. Ele ficava, não, eu tenho que ficar aqui, eu preciso pagar, eu fiz muito mal, tal. E até que eu consegui, eu encontrei com ele mais de uma vez, algumas noites que eu fiquei encontrando com ele, até que ele entendeu que ele era algo além daquela consciência ali, que ele tinha, ele era aquela consciência que ele estava ali, é um fragmento de uma alma muito maior e que ele estava liberado para se integrar com a alma dele e para outro lugar. Foi instantaneamente, quando ele aceitou o que eu estava falando, aceitou que aquilo era verdade, ele sumiu dali, na hora. E aí eu entendi que eu estava fazendo isso com vários outros que estavam presos ali. E aí eu entendi também que eles se juntavam em locais, por exemplo, vários que tinham culpa, iam para um umbral da culpa e ficavam junto vivendo aquela dor, aquele sofrimento lá, porque eles estavam presos na culpa. Daí tinha outros que estavam no ódio, ficavam presos lá no ódio. E outra coisa que eu percebi, que não era só eu fazendo esse trabalho, tinha outros seres que iam lá conversando com cada um para que eles saíssem daquele lugar. Só que não era possível a gente arrancar eles de lá, nem mandar eles saírem. Enquanto a gente não conseguia mudar a mentalidade deles ali, não é mentalidade porque não é o cérebro, né? Mas em outro nível, assim, de crenças. As crenças deles, eles não saíam. Mas a partir do momento que eles aceitavam que aquilo que a gente estava falando era verdade, simplesmente eles já iam para outro lugar. E aí foi o que me explicaram, que o planeta estava passando estava dando essa chance para esses seres, assim como estava acontecendo a transição para quem está encarnado, estava acontecendo para quem estava desencarnado. E aí meio que chamaram de novo todo mundo que consegue fazer esse trabalho para fazer isso. E aí por isso que eu estava voltando a atuar nesse tipo de trabalho, porque já tinha muitos anos que eu não atuava com nada assim. E foram alguns meses assim, daí parou. Isso no ano passado. Aí agora, esse ano, começou de novo esse tipo de trabalho. Deixa eu fazer uma pausa para responder uma pergunta e aí eu volto. E sim, exatamente isso. Eles criavam a realidade que eles estavam, assim como a gente aqui também consegue criar a nossa, que aí é uma longa conversa, mas é a partir do que a gente acredita, das nossas crenças, que a gente está criando, o externo vai respondendo. E para quem está desencarnado, isso é mais fácil, mais rápido ainda, porque eles não têm a parte do corpo físico impedindo e tornando o processo mais demorado, né? Que para a gente demora mais, a gente conseguir criar algo físico, né, ao redor, mudar a nossa realidade física. Mas como eles não têm a parte física, foi instantâneo. A hora que ele acreditou, aquilo virou uma crença para ele, que ele estava livre, que ele podia sair dali, pronto. Foi instantâneo ele sair dali. E assim é pra gente também, né? Só que no nosso caso tem a matéria que deixa o processo um pouco mais demorado. Deixa eu ler aqui. Aconteceu 2 vezes de eu acordar e meu quarto está com uma atmosfera vermelha. Não fiquei com medo, mas achei muito estranho. Pode ser isso. Pode ser que você estivesse vendo uma outra frequência. Porque o que acontece? A gente tem várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. São várias frequências diferentes. Então, quando é o mesmo ambiente aqui, mas de alguma forma levemente diferente, pode ser que você só sintonizou numa outra frequência. É como se você tivesse mudado, aberto mais um canal de visão seu. Isso, quando é no meio da noite, é mais fácil de acontecer, porque você está muito mais na energia mais sutil. Você pode se conectar com outras frequências facilmente. Que é o que acontece quando você, por exemplo, durante o dia você não tem nenhuma experiência de ver seres desencarnados. Só que aí você dormindo, você acorda no meio da noite e vê alguém no seu quarto. Você sintonizou numa frequência diferente e aí você viu. Durante o dia eles também estão por aqui. Só que aí você não sintoniza, mas à noite, como tá mais fácil para você tá mais relaxada,
o seu cérebro não vai ficar tentando controlar a situação de início, é mais fácil que você sintonize e veja. Por isso que muitas das vezes o que acontece da pessoa conseguir ver é só de madrugada, e não durante o dia. Deixa eu descer. Tá, então, seguindo em relação a isso, das frequências, né? Então, tem essa diferença de onde você sintoniza, né? Para você ver. E aí, o que aconteceu? Agora, esse ano, voltei a ter essas experiências de ajudar seres que estavam nesses lugares presos assim, porque eles mesmos se prenderam lá, né? Naquela realidade. Voltei a ter essas experiências em que eu ajudava eles, em que eu estava... É um trabalho muito parecido com o que eu faço como terapeuta, de conversar com a pessoa, ajudar ela a reconhecer crenças, mudar crenças. Só que é com seres que já não estão mais no corpo físico. E aí teve algo que aconteceu comigo recentemente que foi muito interessante, que eu queria dividir com vocês, e esse foi bem, bem recente. Eu faço, né, esse trabalho de vez em quando, de ir lá em Umbrais e ajudar e tudo. Só que outro dia eu estava dormindo à noite, né, de madrugada e tal, e eu fui para... Eu estava em algum lugar em projeção, uma outra linha de tempo, fazendo um outro trabalho lá. Quando eu estava voltando... e agora que eu acabei de relacionar com que alguém trouxe de ver o quarto em outra cor. Quando eu estava voltando para o meu quarto aqui, eu estava me encaixando de novo no meu corpo físico. E aí eu vi, dá até para ver, o meu quarto no teto dele aqui tem um rebaixado no teto, ali no canto, assim. E eu vi lá nessa parte rebaixada ali atrás, um ser. Ele parecia muito com aquele elfo do Senhor dos Anéis. Depois eu fui procurar uma imagem na internet e eu achei aquele lá do Senhor dos Anéis. Eu acho que é elfo, não sei bem. Mas é um do personagem do Senhor dos Anéis. E aí ele tava nesse rebaixado aqui do teto. E aí ele saiu assim a cabeça e fez tipo uma careta assim pra mim, pra me assustar. E eu não tinha encaixado no meu corpo ainda. Eu tava encaixando assim. O meu corpo energético tava voltando. E aí eu lembro que eu olhei assim, eu tava como se fosse abaixo ali deitada, olhei pra cima, vi ele, só que eu fiz uma careta pra ele, e aí ele se assustou com a minha careta. E aí eu fiz essa careta já com o meu corpo físico, até eu me assustei com o que eu fiz. Porque eu fiz como se fosse uma onça, assim, brava, mas eu fiz pra ele. No que eu fiz isso, ele se assustou e recuou, assim. E aí eu acordei, o meu corpo aqui, comecei a rir, né, da situação. Eu falei, gente, eu tô mais... Ele veio pra me assustar e eu acabei assustando ele. E aí, até eu fiquei reparando na minha reação disso, porque assim, eu não tive, além de eu não ter medo, porque hoje em dia eu já não tenho medo mais, eu não orei, não chamei Jesus ou o Arcanjo Miguel, que a gente costuma chamar nessas situações. Na hora eu fiz algo que eu sabia que eu ia assustar ele. Aí depois eu lembro que eu fiz um decreto do Arcanjo Miguel, mas foi depois. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, gente, por que eu reagi assim, né? Foi muito diferente pra mim. Foi um negócio muito igual lidando com uma criança. Eu agi com ele como se ele fosse uma criança. E aí o que, passado uns dias, eu tive de orientação sobre isso, é porque agora a gente está sendo convidado a lidar com esses seres de um lugar de amor. Porque, assim, todos eles vêm do mesmo lugar da gente. A gente é criado a partir da mesma energia. Então, antes a gente vinha com rituais de limpeza, de chamar o Arcanjo Miguel, chama Jesus para expulsar, para tirar. E aí, agora não. Agora a gente está sendo convidado a olhar com mais amorosidade, porque a gente está indo para um nível de consciência que a gente entende o processo deles, do que eles estão passando, e já que nós somos seres de consciência
mais elevada em relação a eles, a gente olha com mais amorosidade. Igual os guias e mentores olham pra gente com amor. E foi uma percepção muito interessante para mim, porque eu mesma, em situações em que me deparava assim, eu sempre chamava por Jesus ou pelo Arcanjo Miguel, ou por quem fosse, mas naquele ar de tipo assim, resolve, tira daqui, eu não quero lidar com essa criatura e pronto. Mas a partir desse dia, eu comecei a ver de outra forma, como assim, ter compaixão mesmo, conscientemente. Porque nos meus trabalhos fora do corpo, eu já tinha essa compaixão, esse amor. Mas aqui, quando eu estava consciente, não, eu só queria resolver tirar e pronto, né? Dali, fazer a limpeza energética do ambiente e tirar. E agora não. Eu vi que eu agi assim, fiz com ele brincando, sabia que ele ia se assustar, mas com amor. Lembrando que eu e ele, lá no fundo, a gente vem do mesmo Criador, do mesmo Deus, né? Que me fez ele. E isso ficou muito forte para mim, de que até essas situações agora de limpeza, de tudo, é a partir do amor. Não só basta sair do medo, mas também toda a tratativa que a gente tiver nessas situações ser com base no amor, né? E não de querer expulsar e tirar e me livrar. Porque aquele ser lá, para ele estar naquela forma, igual esse que eu vi mesmo, ele está sofrendo muito. Ele está preso em crenças muito, muito limitantes, assim. Está acreditando que ele merece sofrer muito, né? Então, assim, de olhar com compaixão. E aí, depois desse dia, até isso deve. Eu acho que tem um mês ou menos, talvez, não lembro bem. Mas aí, depois disso, eu não tive outras experiências relacionadas a isso. Mas tem vindo muitas pessoas conversar, falar sobre isso que está tendo. O que eu percebo é que está muito mais fácil da gente lembrar, porque ter essas experiências eu acho que todo mundo tem, só não lembra. Mas lembrar está ficando cada vez mais fácil. Então, como mais pessoas estão lembrando, quem está começando a lembrar agora esse tipo de coisa, fica com medo, não quer que aconteça de novo. E eu, pelo menos, olhando para minha experiência, quanto mais medo eu tinha e quanto mais eu queria não passar por isso, mais eu passava, mais eu lembrava e mais se repetia. Então, mais uma vez, sobre como o medo atrapalha a gente, como o medo, quando a gente entra na frequência do medo, a gente fica recriando situações que a gente não quer continuar. Deixa eu ver as perguntas aqui, senão depois eu me perco. Tá. Alguém perguntou quão rápida que é essa mudança aqui na Terra. E no umbral, as pessoas sumiam de lá instantaneamente mudar de crenças. Tá, aqui na Terra, o que eu tenho percebido, do ano passado para cá, tá ficando mais rápido essas mudanças, da gente conseguir, a partir das nossas mudanças de crença, mudar o exterior. Mas, assim, ainda não é instantâneo. Eu não sei quando vai ser instantâneo, igual eu vejo fora. Acredito que a gente vai chegar nesse nível em algum momento. Talvez não tão assim, porque tem a parte material e física, né? Enquanto a gente tiver essa parte física, vai ter alguns delays aí de tempo, né? Mas vai ser mais rápido, cada vez mais rápido. Isso eu tô notando que é cada vez mais rápido. A quantidade de pessoas que eu tenho observado que a vida muda assim, de uma semana para outra muda tanta coisa ao redor, principalmente nos meus atendimentos, as pessoas que eu acompanho semanalmente, quinzenalmente, eu vejo que de uma sessão para outra, a vida da pessoa muda tanta coisa, tanta coisa. E antes não, antes eram meses, às vezes anos no processo. Então eu percebo que está se tornando mais rápido, assim como para quem está com crenças muito negativas, também está criando realidades negativas bem mais rápido. Isso, eu sempre alerto as pessoas ao meu redor sobre isso. Tá acelerando, então toma cuidado com o que você está criando, porque se você estiver criando coisas negativas, também está criando mais rápido do que antes, eu vejo. E eu acho que vai ficar cada vez mais rápido. Tanto que se a gente observar, o tempo está passando muito rápido. Você pisca o olho, passou uma semana, passou um mês, e eu acho que vai ficar mais rápido ainda do que já está.
Outra pergunta, onde que fica o umbral da Terra em outra dimensão? Então, o umbral não tem um lugar físico, pelo menos eu não sei se de ter ido num lugar físico que ele exista. Ele é energético e numa outra frequência aqui dentro mesmo. E não é só um, não, tem vários. Já fui em vários diferentes, mas eu não sei, assim, ele está em tal lugar, está em tal país, não sei. É como se fosse. São realidades sobrepostas. Então, se eu entro na frequência mais baixa, de muito medo, de muito, muito, muito medo, aí eu consigo acessar. Senão, eu não consigo acessar. A não ser quando é para questão de trabalho, né? Quando é para trabalho, a gente acessa, parece que tudo. Eu não. Só que eu também não tenho controle. Eu me disponibilizo para ir onde precisar de mim. E aí, cada vez eu vou para um lugar. Mas fisicamente, não sei de um lugar. E não sei também de ser um lugar só. Eu fui em vários lugares diferentes já, que pelo o que acontecia lá, eu considero que é o mesmo que as pessoas chamam de umbral. Mas também não sei se é a mesma coisa exatamente. Deixa eu ver outra pergunta. Tá. Limpeza energética. Sim, Nayara, você pode fazer limpeza energética chamando pelo Arcanjo Miguel. Você pode mentalizando. Você entra na casa, ou mesmo lembrando dos cômodos da casa, você vai visualizar que saiam todos os seres que estão lá perdidos, que estão presos naquele local. Você vai literalmente encaminhar eles para a luz de Deus, do Criador, luz do amor, o que você quiser usar o nome. E aí você visualiza como se fosse. Quando eu me conecto com a energia do Arcanjo Miguel, eu visualizo uma luz azul. E aí você visualiza essa luz se espalhando por todos os cômodos, passando pela casa toda e tirando todos os seres que estiverem ali com amor mesmo, encaminhando para que eles sigam o caminho deles, sem dor, sem sofrimento. Basicamente isso é uma limpeza. E aí você pode também usar. Tem um decreto. Depois eu vou colocar um vídeo dele no canal só dele, porque ele está junto com uma outra meditação que eu fiz da Roda de Mulheres, que é um decreto que você também pode usar. Simplesmente você lê ele e visualiza a luz azul tomando conta do lugar. E isso, a limpeza energética assim, básica, né? O que pode acontecer é que a diferença de você que não tem a sensibilidade para perceber nada e alguém que tenha, é que às vezes pode acontecer de você tentar limpar e tiver algum ser ali que não quer sair, que esteja dando mais trabalho, aí você não vai perceber. E pode ficar mais difícil dele sair. Mas assim, só isso. Mas qualquer pessoa pode fazer limpeza energética, limpeza em objetos mesmo. Por exemplo, você comprou um carro usado. Tem energia de quem usava aquele carro. Às vezes até um carro novo, tem energia das pessoas que fizeram aquele carro, da loja em que ele ficou. E aí você pode comandar uma limpeza energética do mesmo jeito. Você pode visualizar, se conecta com Arcanjo Miguel, com Jesus e visualiza a luz entrando ali, limpando, tirando tudo, sempre com amor. E, inclusive, é interessante fazer isso sempre que adquire algo assim, que se você vai mudar para uma casa, ou um carro que você vai usar muito, é bom fazer uma limpeza, porque assim, tudo é energia, né? Nós somos energia, os objetos são energia, então fica traços energéticos ali de uma outra pessoa, de um outro ser. Então é sempre bom dar uma limpada. Eu falo que é igual você limpa, você cuida da sua higiene física, você tem que cuidar da sua higiene energética. E se tiverem mais alguma pergunta sobre isso de limpeza ou das experiências. Então, o que eu tenho percebido essa limpeza do planeta está acontecendo por etapas. A gente não... Eu tenho visto do ano passado para cá, só que não é o tempo todo. Tem um mês, aí para,
depois volta de novo. É como se estivesse indo em cada canal ali, né? Cada frequência por vez e limpando. Eu acho que igual vai acontecer com a física mesmo, né? A gente vai ter, está tendo já, né? Muitos seres que não estão conseguindo se adaptar às novas frequências vão desencarnando. Muitas pessoas, né, vão ficando doentes, vão sofrendo acidentes. Da mesma forma, quem já desencarnou, mas está preso em alguma linha de frequência, né, também tá sendo realocado para outros lugares, para onde a frequência dele é mais compatível. Ah, tá. Uma experiência. Saiu do corpo uma vez, fui subindo em direção ao teto, apareceu um rosto e disse: me dá sua mão e eu te pulso. Fiquei com medo de ser alguém do mal, voltei e tive paralisia. É bom observar nessas situações isso do sentimento. Se você estava com medo, era de estar saindo do corpo, ou se você estava sentindo em relação àquele ser. Se o medo for daquele ser, melhor realmente não dar a mão e não seguir. Ou o que você pode fazer na hora é chamar por seus guias, seus mentores, alguém que vá te proteger ali. Eu já tive diversas situações que eu tinha dúvidas sobre a índole daquele ser, e aí eu chamava Jesus, chamava algum guia meu que sabia que me acompanhava, chamava meu anjo da guarda, e aí no que eu chamava, aquele ser já saía, ele já via, tipo assim, essa aqui não vai cair não, e já sumia. Então, funciona também para tirar a dúvida. Uma outra coisa que eu passei a fazer foi antes de dormir, a fechar meu campo energético, a visualizar mesmo que eu estou fechando o meu campo e pedir. No meu caso, eu pedi para que Jesus filtrasse, que só me acessasse quem Jesus permitisse que me acessasse, porque eu tenho muita sensibilidade, então eu costumava ter muitos acessos, muitos seres apareciam para vir pedir ajuda, falar comigo, tanto de uma energia mais densa, quanto a energia mesmo de mais leve, mesmo de luz. Só que aí eu ficava muito cansada, porque vinha muitos, assim, muitos, até guias mesmo se conectando. Porque o que acontece? A gente tem várias frequências, inclusive para frequências mais altas. E muitos desses seres querem ajudar a gente, muitos mentores, muitos guias, só que eles precisam de alguém que consiga captar a mensagem deles para trazer para cá. E aí, como a minha sensação era assim, eu entrava no canal deles, eles iam correndo para falar comigo, para trazer, para ajudar mesmo, para ajudar as pessoas aqui, para trazer mensagem, me passar texto, me passar coisa. E aí eu tava ficando muito cansada, porque eram muitos, assim, e eu não conseguia filtrar. Daí parece que eu ia mudando a minha frequência e vinham mais, e eu ficava me conectando com outros guias, outros mentores. E aí um dia me veio isso, eu preciso que alguém me ajude a filtrar isso aqui, porque é muito. Tanto para ambos os lados, né? Tanto pro lado sombra quanto pro lado luz. E aí eu comecei a fazer isso, a mentalizar para só quem Jesus, porque eu tenho uma conexão muito forte com Jesus, para quem Jesus permitisse que chegasse até mim, que fosse necessário chegar até mim. E aí filtrou muito, muito os acessos, inclusive de guias e mentores mesmo. Passou a ser uma quantidade bem menor para ter acesso a mim, só quem eu preciso naquele momento. E então é uma boa coisa para fazer também, mentalizar ou algum santo com quem você tem conexão. Daí vai de cada um, né? Com quem você se conecta. Pedir para que filtre mesmo e selecionar esses acessos, porque quanto mais você vai ficando perceptiva, mais sensível, e quanto mais a sua frequência vai mudando para uma frequência mais sutil, mais seres vão se conectando. Então, às vezes pode ficar muito cansativo mesmo, porque até para canalizar cansa, porque comigo acontece muito, eles me acordam de madrugada para eu escrever, para eu gravar alguma coisa, e aí você pensa, toda noite ser isso é cansativo pro corpo físico, né? Então aí eu comecei a pedir ajuda para filtrar e tem funcionado, assim. Hoje eu vejo que chega muito mais direcionado quem precisa de chegar até mim.
Deixa eu ver perguntas. Ah, tá. Alguém tá contando sobre... Ficou com medo e cantou e ajudou. Sim, a música ajuda muito. Muito mesmo. Até dormir ouvindo músicas de frequências mais altas ajuda na experiência que você vai ter durante a noite. O principal, assim, para trazer para vocês, o sair, estar fora, não é algo que... No começo as pessoas se assustam um pouco, porque é fora do comum. O processo do sair mesmo é estranho, porque eu, no meu caso mesmo, eu sinto o corpo todinho como se estivesse vibrando, assim, meio tremendo. Mas o corpo não tá tremendo, mas parece que tá tremendo. E no começo dá uma dor física, assim, eu acho que o cérebro entende aquilo como sendo algo muito estranho, e aí a doer mesmo, assim. Mas depois você vai acostumando com aquilo, e aí passa. E aí o ponto é, nesse momento, não começar a ficar com medo, porque quando você já começa no medo, você já vai conectar com a frequência de medo. É tentar pensar, não, isso aqui é algo comum, é algo que acontece com todo mundo, eu sou um ser além desse corpo físico, eu só tô... É como se esse corpo aqui fosse um uniforme que a gente usa para estar aqui no planeta. E aí, à noite, em projeção, a gente sai desse uniforme, a gente tira tipo, para descansar. Então, se você já tentar mentalizando isso para aceitar como algo mais comum, porque é muito comum, eu acredito que todo mundo saia, mas não lembra, né? Não percebe, não tem consciência de que está saindo. Mas eu acho que as pessoas não ficam dormindo em sono profundo que fique no corpo físico, não. Eu acho que ninguém fica. Tanto que eu já encontrei com várias pessoas em projeção, mas a pessoa consciente ela não sabe que ela estava fora. Ela acha que não estava. Mas eu já encontrei com várias pessoas assim com quem eu convivo e de repente eu topei com ela em outro lugar ali e ela não sabe. É minha filha mesmo, essa noite mesmo, eu estive num lugar que ela estava, mas ela é uma criança, para ela era um sonho só, ela não saiu. Então, quanto mais vê de forma natural, menos medo se tem. E quanto menos medo, mais tranquila vão ser as suas experiências. Deixa eu tomar um gole de água. Aqui, ó, acabei de falar sobre isso e a Gisele relatou aqui que ela e a filha dela teve o mesmo sonho essa noite e estavam no mesmo lugar fora do corpo. Encontraram, né? Provavelmente. Eu percebo que mães e filhos acontece isso muito, de ir para lugares juntos em projeção. Inclusive, tem noites que eu não lembro, porque uma noite eu vou em muitos lugares diferentes. E aí, às vezes, eu não lembro de todos, assim, da noite. Eu sei que eu fui em algum outro lugar, mas eu não lembro. E aí, às vezes, a minha filha acorda e me conta: ah, mamãe, eu sonhei que a gente estava em tal lugar, fazendo isso, com tal pessoa. Aí eu já, é isso que eu não lembrei. Porque meu cérebro não consegue trazer todas as informações. Eu percebo que vai se perdendo algumas. E às vezes eu misturo na lembrança aqui, um lugar com outro. Aí ao longo do dia que vai separando, aí eu vou lembrando, não, isso foi uma experiência de tal, essa aqui foi outra experiência. Esse aqui eu estava numa linha do tempo, essa aqui em outra. E aí, porque eu acho que o cérebro humano nunca vai conseguir trazer 100% da lembrança, porque acho que é muita informação para o cérebro conseguir processar em um curto período de tempo. Alguém perguntou as dicas para lembrar. O que eu falo a partir do que eu faço, do que eu vivo, né? Então, o que me ajudou muito a lembrar foi menos durante o dia, consumir menos conteúdo para o meu cérebro, tipo, no geral, de consumir muito conteúdo, de assistir muita coisa, escutar muito, ou conversar muito com muitas pessoas. É como que se os dias que eu sobrecarrego a minha